Uma época repleta de eventos, pessoas e fenômenos fascinantes que continuam a confundir as nossas mentes até hoje. Apesar de ser conhecida como Idade das Trevas, o período medieval foi repleto de inovação e conhecimentos. Olá, viajantes da história! Hoje vamos conhecer as respostas para os principais questionamentos sobre a Idade Média. Tá ansioso para embarcar nessa viagem? Então já deixe seu super like e, sem mais demora, vamos ao vídeo. Quão comuns eram os sapatos de bico fino? Por volta de 1300, os sapatos de bico fino eram calçados muito populares para os homens. Inicialmente, era comum que os dedos dos sapatos de couro se estendessem vários centímetros além do pé real do usuário. O clero era proibido de usar sapatos de bico fino, pois eles eram um obstáculo para se ajoelhar para orar. Mesmo assim, alguns clérigos os usavam. Eles sinalizavam riqueza e exalavam um ar de extravagância. Outro ponto negativo era o estrago que eles causavam nos pés. Evidências arqueológicas indicam que joanetes eram comuns durante os séculos XIV e XV, mesma época em que os sapatos de bico fino estavam no auge da popularidade. 27% dos restos mortais de cemitérios ricos tinham joanetes. Nos frades, esse percentual chegava a 45%. Muitos dos ossos também apresentavam sinais de fraturas e outras lesões nos pés. Com quantos anos as pessoas se casavam? Não havia idade padrão para o casamento durante a Idade Média, mas, em média, os homens se casavam aos 20 anos, enquanto as mulheres o faziam na adolescência. Para as mulheres, a idade para se casar aumentou durante o final da Idade Média. A lei canônica incorporou o casamento e restringiu as mulheres a se casarem antes da puberdade ou por volta dos 12 anos de idade. Nessa mesma linha, os homens geralmente não podiam se casar antes dos 14 anos. No entanto, noivados ainda eram possíveis mais cedo, e por questões de diplomacia e economia, tais promessas eram comuns. Como era o treinamento militar? O treinamento para a luta medieval durante o início da Idade Média dependia da localização e da cultura, mas era relativamente informal. Os guerreiros germânicos podiam ter uma perspectiva diferente sobre a luta dos camponeses que cultivavam a terra na Inglaterra. Mas as ameaças de incursão e luta tornaram necessário que todos os indivíduos que pudessem lutar o fizessem quando chamados. Caça, jogos e torneios garantiam que os homens tivessem as habilidades básicas necessárias no campo de batalha. A guerra medieval era travada durante a temporada de luta, ou quando as safras não precisavam ser cuidadas e a colheita não estava pronta para acontecer. No final da Idade Média, obras como o Manual de Hans Taillefer forneciam instruções detalhadas sobre o combate medieval. Seu trabalho refletia mudanças nas táticas, estratégias e tecnologias militares. O aumento da padronização dos militares não resultou em exércitos permanentes. No entanto, em meados do século XV, o rei francês Carlos VII criou um durante a Guerra dos 100 Anos para permitir um treinamento mais uniforme. As mulheres caçavam durante a Idade Média? É provável que as mulheres caçassem para comer durante a Idade Média, mas a principal responsabilidade da mulher era cuidar da casa. A temporada de colheita pode levar as mulheres a irem para os campos, mas os deveres domésticos eram de primordial importância. No entanto, eram as mulheres aristocráticas e reais que participavam do esporte da caça. Os menestréis criavam suas próprias canções. Artistas durante a Idade Média incluíam menestréis e trovadores que viajavam para cidades e cortes para se apresentar. Os menestréis tocavam música e recitavam poemas, enquanto os trovadores medievais eram mais propensos a escrever suas próprias obras. Às vezes, cada um recontava histórias há muito recitadas em versos, enquanto tocava ou acompanhava instrumentos musicais como violinos, alaúdes e harpas.
Canções e contos comuns a ambos os grupos de artistas relataram grandes eventos do passado e enfatizaram os triunfos de heróis lendários. Os camponeses sabiam que ano era? É difícil saber exatamente quantas pessoas naquela época sabiam que ano era, porque a maioria era analfabeta e não existem registros para descobrir. Registradores medievais, monges em mosteiros e funcionários reais sabiam que ano era, mas isso era em termos de significado religioso e ano de reinado, o aniversário do reinado de um soberano. A parte mais importante de controlar o tempo envolvia a época do ano, mais do que o ano em si. Os calendários baseados no ciclo agrícola, na liturgia e nas celebrações religiosas ditaram grande parte da vida durante a Idade Média. Os peregrinos tinham que pagar para ver relíquias sagradas? Ver uma relíquia medieval poderia ser caro, mas não porque havia um preço de entrada. Indivíduos que fizeram peregrinações precisaram de recursos para fazer a viagem. Como parte da viagem, uma pessoa tinha que pagar para ver uma relíquia, mas não como uma taxa. Era uma oferta religiosa. A qualidade de uma relíquia estava necessariamente ligada à força espiritual do item. Relíquias incluíam coisas como ossos de santos, pedaços da verdadeira cruz e partes do corpo do próprio Cristo. Indivíduos com itens sagrados viajavam para atrair curiosos. Os pescadores usavam varas de pesca? Manuscritos medievais geralmente retratam pescadores na Idade Média usando redes. A existência de varas de pesca remonta à antiguidade, mas eram usadas durante a Idade Média. As varas de pesca podiam ter uma linha para atrair os peixes, contudo, usar redes para pescar era mais eficiente. Como eram os banqueiros medievais? O empréstimo e a troca de dinheiro durante a Idade Média estavam ligados tanto à religião quanto ao comercialismo, com as proibições católicas sobre a usura ditando muito do que acontecia. Como resultado, muitos banqueiros no início da Idade Média eram judeus. Com o crescimento do comércio no século XIII, surgiram 3 tipos de banqueiros. Os banqueiros mercantis trabalhavam exclusivamente com empresas, membros da realeza e governos, enquanto os penhoristas extorquiam dinheiro onde podiam. No meio estavam cambistas e banqueiros de depósitos, que se beneficiaram de uma reavaliação do século XIV do que era qualificado como usura ou recebimento de juros sobre um empréstimo. A atividade bancária tornou-se cada vez mais necessária, especialmente nas cidades-estado da Renascença, onde os comerciantes eram altamente ativos. Registros dos séculos XIV e XV, na Itália, revelam como as famílias eram inventariadas para fins de pagamento de dívidas, geralmente após a morte de um indivíduo. A presença de registros comparáveis em cidades por toda a Europa no mesmo período atesta práticas semelhantes e revela que a cobrança de dívidas foi um evento oficial sancionado pelo Estado. E você, conhecia alguns desses fatos? Eu fiquei maravilhado com sapatos de bico fino. Imagine apostar uma corrida naquele tempo. Comenta aqui qual curiosidade você mais gostou. E não saia desse vídeo sem deixar seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!